Olá pessoal, dando continuidade à nossa série aqui de Química, aqui a gente vai tratar do título em massa. Os objetivos aqui consistem então de trabalhar com esse conceito, título em massa. Depois disso aqui a gente vai falar um pouco sobre porcentagem em massa, que também é outro importante conceito, e as suas maneiras de defini-la. E em seguida a gente vai ver aqui alguns exercícios para que vocês possam fixar bem esses dois conceitos. Novamente, o livro que a gente está utilizando aqui é o Tito e Canto, Química na Abordagem do Cotidiano. E aqui, se você não tiver o livro, de novo, não tem problema. É só a referência que a gente está utilizando para poder construir essa série, tá joia? Bom, então vamos aqui ver agora esse conceito chamado de título em massa. Então vamos supor que você queira preparar uma solução contendo 10 gramas de açúcar a serem dissolvidos em 90 gramas de água e que você mexa bem a sua solução até a total dissolução do açúcar. Então, nesse caso, a sua solução final ela vai ter um peso de 100 gramas. Concorda comigo? Porque nesse caso, 10 gramas correspondem ao açúcar e 90 gramas correspondem à água. E uma outra maneira, um pouco mais matemática, de representar essa mesma informação é colocar o seguinte, que a massa da solução, a massa da solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. E daí, o que isso tem a ver com o título em massa? Tem tudo. Porque o título em massa vai ser a razão, e lembrando, o que era aquele conceito de razão? Era uma fração ou uma divisão de um certo número A por outro número B. O A era chamado também de antecedente e o B o consequente. A também é chamado de numerador e B o denominador. Tá? Então, quando a gente diz aqui que o título em massa é a razão entre a massa do soluto pela massa da solução, o que a gente está dizendo é que eu vou dividir a massa do soluto pela massa da solução. Então, essa aqui é a definição de título em massa e a gente vai calculá-lo usando essa formulinha que está aqui. Tá? Em alguns livros também pode ser que você encontre massa da solução como sendo a massa total, tá? E não deixa de ser, porque a massa da solução é justamente a massa do soluto mais a massa do solvente, Então, acaba sendo a massa total. Agora aqui também é importante tomar cuidado com algumas coisas. Com relação à unidade de medida. Veja, se o título é a razão entre a massa do soluto pela massa da solução, então a unidade de medida do título deve ser a razão entre a unidade de massa do soluto pela unidade da massa da solução. Só que como a massa do soluto ela é medida em gramas e a massa da solução também é medida em gramas, então é como se eu tivesse grama por grama. E quando eu faço essa expressão aqui, grama por grama, eu acabo cancelando esses dois termos e o que sobra é exatamente o número 1. Em outras palavras, é como se eu estivesse dividindo um número por ele mesmo. E quando a gente divide um número por ele mesmo, o resultado é exatamente 1. Então isso nos mostra que o título em massa ele não tem unidade de medida. Tá? Então a gente também costuma dizer que o título em massa é uma grandeza adimensional. Ou seja, uma grandeza adimensional é uma grandeza que não tem ou não admite unidade de medida. E para poder deixar isso aqui um pouco mais claro, vamos voltar naquele nosso exemplo aqui. Então, naquele nosso caso, eu tinha 10 gramas de açúcar a serem dissolvidos ali em 90 gramas de água. E qual deve ser o título dessa solução? Bom, a massa do soluto é então 10 gramas de açúcar, a massa do solvente é 90 gramas de água, e qual deve ser a massa total? Ou seja, qual deve ser a massa da solução? Bom, é a soma, É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a massa da solução vai ser 10 gramas mais 90, e o resultado disso aqui vai ser simplesmente 100 gramas. Então, essa aqui é a massa da solução. Então, se eu tenho a massa do soluto, que é esse camarada aqui, e tenho a massa da solução, então agora a gente consegue calcular o título. Então, o título vai ser a razão entre a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto é de 10 gramas e a massa da solução é de 100 gramas. Dividindo grama pelo grama e fazendo a divisão de 10 por 100, a gente vai obter 0,1. Então, o título em massa é de 0,1. E veja, não tem unidade de medida. Tá? Então, o título é uma grandeza adimensional, ele não admite unidade de medida. Agora, também existe um outro conceito chamado de porcentagem em massa. E o que é isso? A porcentagem em massa é a multiplicação do título que a gente acabou de calcular, do título em massa, por 100%. Ou seja, quando eu multiplico o título por 100%, eu obtenho aquilo que é chamado de porcentagem em massa.
Naquele nosso exemplo, né, a gente viu que o título era exatamente 0,1. Então a porcentagem em massa vai ser 0,1 vezes 100%. Como resultado a gente vai obter 10%. Tá? Então essa aqui é a chamada porcentagem em massa. Agora também é prudente a gente tomar cuidado com outra coisa associada a esse porcentagem em massa. Por conta do seguinte, existe uma unidade chamada de grau INPN, né? Toda vez que a gente tem produtos que envolvem álcool, né, por exemplo, etanol, butanol, o álcool etílico, você pode reparar que nesses rótulos você sempre vai ter essa informação aqui, ó. Por exemplo, 92,8 grau INPN. E o que é isso? O grau INPN é uma porcentagem em massa, tá? Também chamado de grau alcoólico, ou graduação alcoólica, ou porcentagem de álcool em peso, tá? Então, isso que quer dizer o chamado grau INPN. Em outras palavras, é como se eu tivesse apenas substituído o símbolo de porcentagem por esse grau INPN. Então, quando você pegar um rótulo de algum frasco lá no laboratório e você vê essa informação, grau INPN, saiba que isso é a mesma coisa que você trocar o grau INPN pelo símbolo de porcentagem, tá? Então, grau INPN é chamada porcentagem em massa e esse INPN é o chamado Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Tá joia? Então, essa aqui que é a ideia por trás desse conceito. Então, só recapitulando aquilo que a gente acabou de ver até aqui. Então, nós vimos aquilo que é chamado de título em massa. Então, o título em massa é a razão entre a massa do soluto pela massa da solução. E nós vimos também que o título não admite unidade de medida. Ele é uma grandeza adimensional. E quando eu multiplico o título por 100%, eu obtenho aquilo que é chamado de porcentagem em massa. Tendo discutido esses aspectos, então agora nós vamos trabalhar com alguns exercícios para que você possa fixar bem esses dois importantes conceitos. Muito bem, vamos então agora começar com esse primeiro exercício, né? Aqui ele coloca o seguinte: uma solução é preparada dissolvendo 50 gramas de açúcar em 0,45 kg de água. Qual é o título dessa solução e qual é a porcentagem em massa de soluto? Veja, aqui eu costumo resolver esses exercícios usando aquele passo a passo. Então, o primeiro passo é anotar os dados. E também é claro que a questão quer saber. Então, quais são os dados aqui? Ó? Dados. Então, a massa do soluto é de 50 gramas. E a massa do solvente é de 0,45 quilogramas. Aí ele pergunta qual é o título. Qual é o título em massa? E também ele quer saber a chamada porcentagem em massa, que eu vou representar da seguinte forma: né? Porcentagem em massa. Tá? Bom, então, esses aqui são os dados, né? E também o que a questão quer saber. O segundo passo aqui consiste em verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Tem. Porque nesse caso aqui a massa do soluto ela está em gramas e a massa do solvente está em quilogramas. Então a gente precisa converter isso daqui, né? Então eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Quando eu faço essa multiplicação, eu posso cancelar o quilograma pelo quilograma. E eu tenho que fazer agora 1000 vezes 0,45. Né? Então, 0,45 vezes 1000. Né? Fazendo essa conta de cabeça, a gente vai ter 450. Então, a massa do solvente vai ser de 450 gramas. Então, o segundo passo foi, a gente fez a conversão. Qual que é o terceiro grande passo aqui? É a gente calcular a massa total, a massa da solução. Como é que a gente faz isso? Somando a massa do soluto com a massa do solvente. Tá? Então, a massa da solução vai ser a massa do soluto, que é 50 gramas, mais a massa do solvente, que é 450 gramas. Então, a massa da solução vai ser quanto? Vai ser
500 gramas. Então, eu já tenho aqui a massa da solução. Então, se eu tenho a massa da solução e tenho a massa do soluto, então a gente consegue calcular o título. Tá? Então, portanto, o título em massa vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Qual que é a massa do soluto? Bom, é 50 gramas. Qual que é a massa da solução? É 500 gramas. Então aqui, grama cancela com grama, e a gente vai ter 50 dividido aqui por 500, tá? Aqui é 500. Tá? Aqui é 500, tá? Então a gente vai fazer 50 dividido por 500, isso aqui vai ser 50 dividido por 500, isso aqui vai ser 0,1. Então o título em massa vai ser de 0,1, tá? Então, portanto, né, o título em massa vai ser 0,1. Acabou? Ainda não, porque ele quer saber também a porcentagem em massa. Então a porcentagem em massa, né, vai ser 100% vezes o título em massa. E qual é o título em massa? 0,1. Então isso aqui vai ser 100% vezes 0,1. Então a porcentagem em massa vai ser de 10%. Tá? Então essa aqui que é a resposta. Então, tá aí. Então esse aqui é o título em massa, e essa aqui é a porcentagem em massa. Joia? Então, vamos agora para a próxima questão. Aqui nessa questão ela coloca o seguinte: calcule o título em massa de uma solução contendo 120 gramas de um sal dissolvidos em 1080 gramas de água. Então, qual que é o primeiro passo? Os dados, né? Então, quais são os dados aqui? Ó? Então, qual que é a massa do soluto? Né? Então, calcular o título de uma solução contendo 120 gramas de um sal, então a massa do soluto é de 120 gramas, dissolvidos em 1080 gramas de água. Então a massa do solvente é de 1080 gramas. E aí quer saber o título, né? O título em massa. Então, aqui estão os dados. Qual que é o próximo passo? A gente vê se tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer aqui? Não, porque a massa do soluto está em gramas e a massa do solvente também está em gramas. Então, se eu tenho a massa do soluto, tenho a massa do solvente, qual que é o próximo passo? Calcular a massa total, ou a massa da solução. Então, a massa da solução vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Né? Então, a massa da solução vai ser aqui de 120 por 1080. Isso aqui vai ser 1.200, tá? Então, isso aqui é 1.200 gramas. Então, tenho a massa do soluto, tenho a massa da solução, então agora é só substituir na fórmula. Então, o título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Tá? Então, qual que é a massa do soluto? 120 gramas. Qual que é a massa da solução? 1.200. O quê? 1.200 gramas. Então, aqui, né, grama cancela com grama, eu tenho, novamente, 120 dividido por 1.200. Isso aqui vai ser 0,1. Então, isso aqui vai ser 0,1. Tá? Então, o título em massa
vai ser 0,1. Tá joia? Então, esse aqui é o resultado dessa questão. Muito bem, vamos ver agora aqui essa próxima questão. Ela coloca aqui o seguinte, né? Uma solução de um dado soluto apresentou um peso total de 160 gramas, sendo o título da solução 0,2. Calcule a massa do soluto. Então, qual que é o primeiro passo? Calcular os dados, tá? Então, calcular não, né? Determinar os dados, né? Esse é o primeiro passo. Então, aqui ele está falando que uma massa de um dado soluto apresentou peso total. Bom, quando ele coloca peso total, ele está falando do quê? Da massa da solução, né? Então, a massa da solução é de 160 gramas. Sendo o título da solução 0,2. Então, o título da solução 0,2. Calcule a massa do soluto. Tá? Então, ele quer saber a massa do soluto. Tá? Então, já anotei os dados, já sei aquilo que eu preciso determinar. Segundo passo, verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Nesse caso, tem alguma conversão? Não, porque a massa da solução já está em gramas e o título não tem unidade. Então, não tenho nada para converter aqui. Terceiro passo, calcular a massa total. Só que veja, nesse exercício, o porém é que eu já tenho a massa total. Ele me deu aqui, né? Que a massa da solução, a massa total é 160 gramas. Então, eu vou precisar determinar a massa do soluto de alguma outra maneira. E para poder saber como fazer isso, a gente precisa então olhar para a fórmula do título em massa. Então vamos lá. Então, o título em massa. Então, o título em massa vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Esse aqui que é o título. Bom, o título ele me deu. Então já sei que isso aqui é 0,2. Isso aqui vai ser igual à massa do soluto, que eu não sei, é o que eu preciso determinar. Pela massa da solução. Tem a massa da solução? Tem, o exercício já deu, que é 160. Então vou ter 160 gramas. Bom, e agora? Eu preciso isolar a massa do soluto de alguma forma. Só que essa massa não consegue sair daqui. Então o único camarada que eu consigo mexer, ou seja, trocá-lo de lugar e ao mesmo tempo isolar a massa do soluto, é o 160. E como é que eu faço isso? Eu vou passar o 160 multiplicando o 0,2. Tá? Então, 0,2 vezes 160 gramas vai ser igual à massa do soluto. E se a gente fizer essa conta, né? 0,2 vezes 160, isso aqui vai ser 32. Tá? Então, a massa do soluto vai ser igual a 32. 32 o quê? Gramas. Tá? Gramas. Então, essa aqui é a massa do soluto. Tá? Então, essa aqui é a resposta desse exercício. Muito bem, vamos agora aqui ver mais uma questão. Aqui ele coloca o seguinte: calcule o título em massa de uma solução feita pela adição de 240 gramas de água e 60 gramas de nitrato de potássio. Né? Então, primeiro passo, determinar os dados. Né? Então, quais são os dados? Ele quer que você calcule o título em massa. Então, bom, título em massa eu não tenho. De uma solução feita pela adição de 240 gramas de água, então a massa do solvente é de 240 gramas e 60 gramas de nitrato de potássio. Então a massa do soluto é de 60 gramas. Então, já sei os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não tem, né? Porque a massa do solvente já está em gramas, a massa do soluto também está em gramas. Então, próximo passo, calcular a massa total, ou a massa da solução. Qual que é a massa da solução aqui?
massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então a massa do soluto é 60 gramas, massa do solvente aqui é 240, então, portanto, né, a massa da solução será de 300 gramas. Então, se eu tenho a massa da solução, tenho a massa do soluto, então agora é só substituir na fórmula. Então, o título em massa vai ser massa do soluto, 60 gramas, dividido pela massa da solução, que é 300 gramas. Então, grama cancela com grama, e se a gente dividir 60 por 300, teremos 0,2. Então, isso aqui é 0,2. Então, o título em massa é de 0,2. 0,2 o quê? Nada, né? Porque o título em massa não tem unidade de medida. Joia? Então, vamos agora para mais uma questão. Bom, aqui ele coloca o seguinte. Calcule a massa de solvente existente em 350 gramas de solução aquosa de cloreto de sódio, que apresenta título de 0,025. Então, de novo, né? O primeiro passo, os dados, tá? De novo, peço perdão pela letra, mas nem sempre aqui no tablet sai bacana, né? Então, aqui ele coloca o seguinte, né? Calcule a massa do solvente agora, né? Então, ele quer saber a massa do solvente. Então, a massa do solvente é o que precisamos determinar. Em 350 gramas de solução aquosa de cloreto de sódio. Então, a massa da solução é de 350 gramas, que apresenta título de 0,025. Perdão, aqui nós não temos grama, né? Porque é o título não tem unidade de medida. Tá? Então, já temos todos os dados aqui. Qual que é o segundo passo? Verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Não, porque a massa da solução já está em gramas e o título não tem unidade de medida. Então, o terceiro passo aqui é a gente calcular a massa total, que é a massa da solução. Só que a questão já nos deu a massa da solução. E a gente precisa achar a bendita massa do solvente. Então, para poder achá-lo, a gente vai ter que olhar para a equação do título em massa. Então, por definição, o título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Bom, eu tenho o título? Tenho, que é 0,025. Então, 0,025 vai ser igual à massa do soluto, que eu não sei qual que é, a questão não nos deu, pela massa da solução. Tem a massa da solução? Tenho, 350. Então veja, para poder chegar na massa do solvente, a gente vai ter que antes calcular a massa do soluto. Tá? E se eu tenho a massa da solução e tenho a massa do soluto, eu consigo achar a massa do solvente. Tá? De novo, para poder calcular aqui a massa do soluto, eu preciso isolá-lo. Só que a massa do soluto não consegue sair do lugar. Então, o único cara que eu consigo mexer e, ao mesmo tempo, isolar a massa do soluto é o 350. Então, eu vou passá-lo multiplicando o 0,025. Então, portanto, a massa do soluto vai ser 0,025 vezes 350 gramas. Fazendo essa conta, a gente vai ter 8,75. Então, isso aqui é 8,75. Acabou? Perdão, 8,75 gramas, né? Porque a gente está calculando a massa do soluto. Acabou? Ainda não, né? Porque a gente precisa achar a massa do solvente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou apagar esses dados, né? Porque a gente já calculou. Só para abrir um pouco de espaço aqui. Bom, como é que eu vou achar a massa do solvente? Bom, eu sei que a massa da solução é a massa
do soluto mais a massa do solvente, que é o camarada que eu preciso achar. Só que eu tenho a massa da solução e tenho a massa do soluto. Então, para poder calcular a massa do solvente, eu preciso isolá-lo. Então, a massa do solvente vai ser o quê? Vai ser a massa da solução, tá? Menos a massa do soluto. Tá? Então, quando eu passo a massa do soluto subtraindo a massa da solução, eu vou obter como resultado a massa do solvente. Tá? Então, a massa do solvente vai ser a massa da solução menos a massa do soluto. E substituindo isso aqui, a gente vai ter massa da solução, 350 gramas. E a gente vai subtrair de 8,75 gramas. Então, isso aqui vai ser igual a 341,25. Então, 341,25 gramas. Tá? Então, a massa do solvente, que é o que a questão está pedindo, é de 341,25. Tá? Então, só vou anotá-la aqui. Tá? Então, a massa do solvente é 341,25 gramas. Muito bem, vamos ver mais esse exemplo aqui. O NaCl está presente na água do mar, com 2,5% em massa, e aí ele pergunta: que massa de água do mar deve ser transferida para uma salina para que por evaporação de água restem 150 gramas de sal? Bom, então, para poder resolver esse exemplo, a gente vai novamente usar daquele passo a passo. Então, o primeiro passo é a anotação dos dados, né? Então, aqui ele coloca o seguinte, que o NaCl está presente na água do mar com 2,5% em massa. Então, o que ele acabou de te dar aqui é a porcentagem em massa. Então, a porcentagem em massa é de 2,5%. Aí ele pergunta, que massa de água do mar? Agora aqui que vem a parte importante, que é a seguinte. A água do mar é justamente aquela mistura homogênea da qual eu não consigo mais distinguir as fases. Então, nesse caso, a massa de água do mar que ele quer saber aqui é a massa da nossa solução. Tá? É a massa da solução. Então, a massa da solução é justamente o que ele quer que você determine. De modo que reste, depois desse processo de evaporação, 150 gramas de sal. Então, a massa do soluto é de 150 gramas. Joia? Bom, então o primeiro passo foi, anotei os dados, já sei o que a questão está pedindo, então o próximo passo agora consiste em verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Não, porque a massa aqui já está em gramas e ele me deu a porcentagem em massa. Só que para poder fazer o exercício, a gente vai precisar do título em massa. E como é que eu acho o título em massa a partir da porcentagem em massa? É muito simples. A gente sabe que a porcentagem em massa é o título em massa vezes 100%. Então, se o título em massa é 2,5%, isso aqui tem que ser igual ao título em massa vezes 100%. Então, portanto, o título em massa vai ser simplesmente 2,5% dividido por 100. Se a gente fizer essa conta, 2,5 dividido por 100, teremos 0,025. 0,025. E o título, como nós sabemos muito bem, não tem unidade de medida. Então, se eu tenho o título e tenho a massa do soluto, então eu consigo achar a massa da solução. Para isso, a gente precisa substituir na fórmula. Então, esse é o nosso terceiro passo, substituir na fórmula. Então, qual fórmula? Do título em massa. Então, o título em massa é igual à massa do soluto pela massa da solução. Bom, o título em massa, ele falou para mim que é 0,025. A massa do soluto é
150 gramas. A massa da solução eu não tenho, é o que ele quer que você determine. Bom, para poder achar a massa da solução aqui, eu preciso isolá-la. Só que o 150 não consegue sair do lugar. Então a única forma que eu tenho de isolar a massa da solução e achar esse resultado é trocar a massa da solução de lugar com 0,025. Assim, teremos o seguinte: massa da solução é igual a 150 gramas dividido por 0,025. Então, portanto, a massa da solução será de 6.000 gramas. Essa é a massa da solução. Agora aqui é importante também esclarecer uma coisa. Se a questão estivesse pedindo a massa do solvente, então bastaria apenas eu subtrair da massa da solução. Ou seja, eu vou subtrair 150 de 6.000. Se eu fizesse isso, eu teria a massa do solvente. Só que a questão não está pedindo a massa do solvente, que é justamente isso que vocês devem observar aqui. O que ele quer saber é a massa da água do mar. Então, a massa da água do mar é a massa da solução. Tá? Então, a massa da solução é de 6.000 gramas. Agora, se ele estivesse pedindo, além da massa da água do mar, a massa do solvente, então bastaria fazer a subtração de 6.000 por 150, que aí você teria a massa do solvente. Tá joia? Então, essa aqui é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver aqui o exercício 7. Ele coloca aqui o seguinte: calcule a massa de água que, ao dissolver 40 gramas de HCl, dá origem a uma solução de título 0,4. Então, novamente, o primeiro passo, calcular os dados. Então, o que ele está falando aqui? Calcule a massa de água. Então, eu já sei que a massa do solvente é o que ele quer que você determine. Para dissolver 40 gramas de HCl. Então, a massa do soluto é 40 gramas. Que dá origem a uma solução de título 0,4. Então, o título em massa, 0,4. Bom, já temos os dados. Eu já sei o que eu preciso calcular. Segundo passo, tem alguma coisa para converter aqui? Não, não tem, Porque nessa questão em particular, eu tenho o título, que não tem unidade, e a massa do soluto já está em gramas. Então, eu não preciso converter nada. Então, o terceiro passo aqui, a gente precisa substituir na fórmula para ver o que a gente consegue fazer. Tá? Então, título em massa, massa do soluto, pela massa da solução. Qual que é o título em massa? 0,4, Foi dado aqui. Qual que é a massa do soluto? 40 gramas. E a massa da solução? Não tenho, Porque para poder calcular a massa da solução, eu preciso também saber a massa do solvente, que é o que ele quer que você determine. E para poder achar a massa da solução, eu vou ter que trocá-la de lugar com 0,4. Então, a massa da solução vai ser 40 gramas dividido por 0,4. Fazendo essa conta, teremos 100. Tá? Isso aqui vai ser 100. 100 o quê? Gramas. Tá? Então, a massa da solução é de 100 gramas. E daí, acabou? Ainda não. Porque o que ele quer que você encontre, na verdade, é a massa do solvente. Então, o que é que eu sei? Que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. De novo, o que eu quero achar é a massa do solvente. Então, eu vou passar a massa do soluto subtraindo a massa da solução. Então, a massa do solvente é a massa da solução subtraindo a massa do soluto. Então, a massa do solvente. Qual que é a massa da solução?
100 gramas. Qual que é a massa do soluto? 40. Então a massa do solvente, né, portanto, a massa do solvente, ela é de 60 gramas. Tá? E essa aí é a resposta desse exercício. Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui, né? Aqui ele diz o seguinte, que uma solução de um dado soluto foi preparada obtendo-se uma massa de 160 gramas, sendo o título da solução 0,25. Calcule a massa do soluto, né? Então, a massa da solução é de 160 gramas. O título é de 0,25. E calcule a massa do soluto, né? Então a massa do soluto, a massa do soluto é o que ele quer que você ache. Então a massa do soluto a gente não sabe. Já anotei os dados. Próximo passo. Tem alguma conversão para fazer? Não, porque a massa da solução já está em gramas e o título não tem unidade de medida. Terceiro passo, então, a gente precisaria determinar a massa da solução, só que ele já te deu a massa da solução. Então, a gente precisa substituir na fórmula. Então, título em massa vai ser massa do soluto, que eu não sei o que é, né? Eu preciso determinar, pela massa da solução. Né? Então, o título em massa ele deu, é 0,25, né? Tá aqui. Qual que é a massa do soluto? Não sei. Ele não me deu essa informação. E a massa da solução é quanto? 160. Tá? Então, para poder calcular a massa do soluto, de novo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar isolá-lo. Só que a massa do soluto não consegue sair do lugar aqui. O único camarada que eu consigo mexer, de modo que eu consiga isolar a massa do soluto, é passar o 160, que está dividindo, multiplicando o 0,25. Então, portanto, né, a massa do soluto vai ser 160 gramas vezes 0,25. Então, isso aqui vai dar 40. Então, isso aqui é 40 gramas. Tá? Então, tá aí a resposta do exemplo 8. Muito bem, vamos ver mais uma questão aqui. Né? Uma solução contém 8 gramas de KCl e 42 gramas de água. Qual é o título em massa da solução? Bom, então, novamente, né? Primeiro passo, anotar os dados. Então, eu tenho que a massa do soluto é de 8 gramas. A massa do solvente é de 42 gramas. Opa! E ele quer saber o título em massa. Né? Bom, então eu já anotei os dados, já sei o que eu preciso calcular. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, porque a massa do solvente está em gramas, a massa do soluto também está em gramas. Então, terceiro passo, calcular a massa da solução. Então, a massa da solução vai ser a massa do soluto, que é 8 gramas, mais a massa do solvente, que é 42 gramas. Isso aqui vai ser igual a 50, né? 50 gramas. Então, se eu tenho a massa da solução, tenho a massa do soluto, então agora a gente pode calcular o título. Basta substituir na fórmula. Então, qual que é o título aqui? É a massa do soluto pela massa da solução. Qual que é a massa do soluto? 8 gramas. Qual que é a massa da solução? 50 gramas. Tá? Então, grama cancela com grama. E 8 dividido por 50 vai ser 0,16. Então, portanto, o título em massa é de 0,16. Então, tá aí a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais esse exemplo aqui.
Aqui ele coloca quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução 20% em peso, usando 80 gramas de soluto. Então, o primeiro passo aqui é anotar os dados, né? Então, quantos gramas de água, né? Então, a massa do solvente é o que a gente precisa determinar para preparar uma solução 20% em peso, né? Então, a porcentagem em massa aqui é de 20%, usando 80 gramas de soluto, né? Então, a massa do soluto é igual a 80 gramas. Então, já anotamos os dados. Próximo passo, verificar se a gente tem alguma coisa para converter. Nesse caso, a gente não tem, porque a gente só tem aqui a porcentagem em massa, que é o título vezes 100%, e a massa do soluto, que já está em gramas. Tá? Então, o que a gente precisa fazer agora é determinar o título. Né? Então, nós sabemos que a porcentagem em massa é o título em massa vezes 100%. E eu sei que a porcentagem em massa é de 20%. Isso aqui é o título vezes 100%. Então, eu preciso isolar o título. Então, eu vou passar esse 100 que está multiplicando, dividindo aqui o 20. Então, o título em massa vai ser 20 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 0,2. Tá? Então, portanto, né, o título em massa vai ser de 0,2. Bom, se eu tenho o título em massa agora, o próximo passo consiste em calcular a massa da solução. Só que não tem como, porque eu preciso da massa do solvente. Então, vamos substituir na fórmula para ver o que a gente consegue fazer. Então, o título em massa é a massa do soluto, a massa da solução. Qual que é o título em massa? A gente acabou de calcular, 0,2. Então, 0,2 vai ser igual. Qual que é a massa do soluto? É 80 gramas, dividido pela massa da solução, que eu não tenho. Tá? Então, aqui a gente vai usar aquele mesmo raciocínio que a gente discutiu nos exercícios passados. Né? Eu preciso isolar a massa da solução. E a única forma que eu tenho de fazer isso é trocá-la de lugar com 0,2. Então, a massa da solução vai ser igual a 80 gramas dividido por 0,2. Então, 80 dividido por 0,2, isso aqui vai ser 400. Então, isso aqui vai ser 400 gramas. Então, a massa da solução é 400 gramas. Então, se eu tenho a massa da solução, como é que a gente vai achar a massa do solvente? Né? Bom, nós sabemos que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da solução eu tenho 400, né? 400 gramas. E a massa do soluto eu tenho, que é 80 gramas. Mais a massa do solvente, é o que eu preciso determinar. E para achar a massa do solvente, eu preciso isolar. Para isso, eu vou passar o 80 subtraindo aqui o 400. Então, portanto, né, a massa do solvente é igual a 400 gramas menos 80 gramas. Isso aqui vai ser 320 gramas. Tá? Então, portanto, a massa do solvente vai ser igual a 320 gramas. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, primeiro passo, anotar os dados. Então, calcule o título. Bom, o título eu não tenho. Ele também quer saber a porcentagem em massa. Então, essa questão aqui está sendo bem exigente, né? Está pedindo duas coisas. A partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, então a massa do soluto, 368 gramas, e a massa de água, né, que no caso aqui a massa de água é a massa do nosso solvente, tá? Só para manter
anotação. Então, massa do solvente é de 1.600 gramas. Bom, já tenho os dados. Tem alguma conversão para fazer? Não, né? Porque a massa do soluto já está em gramas, a massa do solvente também já está em gramas. Então agora a gente precisa calcular a massa total, tá? A massa da solução, porque ele não deu isso aqui. Então, a massa da solução, qual que é? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a massa da solução vai ser o quê? Vai ser 368, que é a massa do soluto, mais 1.600, que é a massa do solvente. Então, isso aqui vai dar 1.968. O que? Gramas, né? A gente está calculando a massa, né? Então, em gramas. E daí acabou? Não, porque eu preciso calcular o título, né? O título que ele quer saber, ele também quer saber a porcentagem, né? Então, qual que vai ser o título em massa? O título em massa vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Qual que é a massa do soluto? A massa do soluto vai ser de 368 gramas. Eu vou dividir isso aqui pela massa da solução, que é 1.968 gramas, né? Então, grama cancela com grama. Fazendo essa divisão, né? 368 dividido por 1.968, teremos 0,186, que nós podemos arredondar para 0,19, tá? Então, o título em massa é de 0,19. E a porcentagem em massa? Bom, é só multiplicar por 100, né? Então, a porcentagem em massa vai ser 100 vezes 0,19. Então, isso aqui vai ser de 19%. 19%. Tá? Então, essa aqui é a porcentagem em massa. Joia? Então, esse aqui era o exemplo. E essas aqui são as respostas. Aqui eu também quero aproveitar para esclarecer algumas coisas, né? Eu vi, acho que por aí na internet, uma fórmula muito estranha por título em massa que eu preciso chamar a atenção aqui. Eu vi a seguinte fórmula, né? Eu acho que era T igual a M1 sobre M1 mais M2. Isso aqui não é título em massa, tá? Isso não é título em massa. Para que isso aqui seja título em massa, a gente precisa colocar um parênteses aqui, tá? Porque o que é isso aqui? É a massa da solução, tá? É a massa da solução. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Por isso que eu sempre coloco os dados bem detalhados, e por isso que eu também sempre escrevo massa da solução, massa do soluto. Por que isso aqui é importante? Porque quando vocês estiverem no laboratório e vocês tiverem que calcular essas coisas, é importante que vocês saibam o que vocês estão calculando, né? Se é a massa do soluto, se é a massa do solvente. E às vezes, quando a gente coloca M1, M2, pode ser que você se confunda, tá? Então, por isso que eu coloco massa da solução, massa do soluto. Pode parecer um pouco chato, mas você não se perde e você sabe exatamente aquilo que você está calculando. Tá joia? Então, era isso por esse vídeo.